tudo bem? Espero que vocês estejam bem, felizes, contentes, cuidando da mente, do coração, que esteja tudo em paz. Bom, hoje nós daremos continuidade ao nosso conteúdo realismo, porém chamando a atenção em especial para o grande nome do realismo brasileiro, que é Machado de Assis, que conversamos na última aula, porém aprofundando um pouco mais nos contos machadianos, que são os contos que estão previstos aí na Matriz do Paz, tá certo? Então eu realmente espero que você já tenha assistido a primeira aula sobre o realismo, a segunda aula sobre Machado de Assis, para que hoje a gente avance aí com muita tranquilidade e vocês possam aproveitar ao máximo, né? Essas informações, as discussões que nós faremos hoje dessas produções machadianas. E falando em produções do Machado de Assis, não posso deixar de falar para vocês de alguns dos meus queridinhos, algumas obras primas aí do Machado de Assis, que eu sugiro muito que você leia. A primeira dessas obras não poderia deixar de ser a obra Dom Casmurro, um clássico aí da literatura brasileira. Certamente você tem alguma edição aí na sua casa, leia, né? O suposto triângulo amoroso Bentinho, Capitu e Escobar, que ganhou aí o gosto do público do século XIX e ainda hoje está muito aí em discussão. É muito comum você ouvir, né? E aí, Capitu traiu, não traiu? Enfim, uma resposta que nós nunca vamos ter, mas os dados estão aqui, leiam, vale muito a pena a leitura de Dom Casmurro. Conhecer Capitu, conhecer Bentinho, o Dom Casmurro, é algo que realmente contribui muito para a nossa percepção crítica e analítica das produções. Então, dica número 1, Dom Casmurro. Eu também tenho aqui para mostrar para vocês um outro livro que eu acho muito interessante, do Machado de Assis, que é o livro Quincas Borba. Este livro, gente, traz uma pegada interessante que reafirma muito a intertextualidade, que é algo muito comum às produções do Machado de Assis. Porque Quincas Borba é, na verdade, o nome de um dos personagens da obra Memórias Póstumas de Brás Cubas, a primeira obra do realismo brasileiro, né? O primeiro romance realista brasileiro. E aí, lá é um personagem, um filósofo, que ganha depois o seu próprio livro, né? O Quincas Borba, um filósofo discutindo aí muitas questões relativas à postura humana, filosofando sobre o comportamento humano. Vale muito a pena a leitura também. Tenho aqui algumas seleções de contos do Machado de Assis, tá? Por quê? Machado escreveu romances, poesias, artigos, mas ele ganha destaque nos contos e nos romances. Na Matriz do Paz, em vários momentos, já houve a cobrança de romances realistas do Machado de Assis. Neste momento, neste paz de vocês, nós temos aí a leitura dos contos machadianos, tá? Aqui eu tenho uma seleção de contos incríveis, aqui eu tenho outra seleção de contos incríveis, porém, eu tenho os contos que estão como leituras obrigatórias para vocês, né? Que são 4. Bem, A Igreja do Diabo, A Cartomante, Pai contra Mãe e O Enfermeiro. 4 contos que vocês precisam trabalhar. Lembrando que esses contos são realistas. Machado teve, como nós já vimos, o momento romântico, ele começa como autor romântico, mas é no realismo que ele ganha notoriedade. E é muito interessante a gente pensar o seguinte: conto é um texto curto, né? Tende a ser curto. Mesmo em um texto curto, Machado consegue fazer críticas e análises extremamente profundas. Ele consegue realmente nos mostrar muito do perfil da sociedade do século XIX, com esse olhar crítico, com essa pegada crítica, com essa pegada realmente de desmascarar essa sociedade. Prioritariamente a burguesa, porque como nós já vimos, o realismo, o Machado de Assis, prioriza aí, né, o Machado, essas produções voltadas
aos problemas da classe mais favorecida. Beleza? Então nós vamos aí falar um pouquinho sobre Machado de Assis dentro desses contos. E o nosso ponto de partida não poderia ser outro. Nós vamos começar falando da ironia, já que Machado de Assis é o pai da ironia na literatura brasileira. Eu coloquei aqui para vocês 2 exemplos de ironia, né, de definições de ironia. A primeira delas é dar um sentido diferente do habitual. A segunda consiste em dizer o contrário daquilo que se expressa. Ou seja, em qualquer que seja a definição, nós vamos perceber que a ironia é quando você fala uma coisa querendo dizer outra. Sabe o que isso significa dizer? Que não dá para ler Machado de Assis, não dá para ler as produções dele apenas com o que está escrito. Não dá para ler só com o dedo, não dá para ler só com os olhos. Estranho isso, né? Mas é assim. É ler o que está por trás. É sentir, é perceber todo o processo de construção do autor. É realmente entender a sua ironia. E eu costumo dizer que entender ironia não é fácil. Bem como produzir ironia não é fácil, porque depende de aspectos contextuais, de conhecimento de vida, de mundo, de sociedade. Então, ler Machado de Assis exige muito do leitor, exige percepção crítica do leitor. Por isso, eu espero que você abra a sua mente para ler Machado, para perceber, para compreender a riqueza das suas produções, tá? E aqui eu coloquei uma chargezinha que diz assim, ó: uso a ironia, porque não posso usar uma metralhadora. Ô, gente, olha só, fazer textos foi, na verdade, um recurso que o Machado de Assis utilizou para colocar o dedo na ferida, para tirar as máscaras da sociedade, para denunciar, para criticar, para nos alertar a respeito do comportamento dessa sociedade, do pensamento, dos relacionamentos, dos interesses dessa sociedade. Ok? E lembrando que os temas abordados por Machado de Assis eram temas lá do século XIX, mas que permanecem muito atuais. Então, servem como referência para nós conhecermos também a nossa sociedade. Ok? Então, é a literatura sendo utilizada aí com essa finalidade crítica nas produções do Machado de Assis. Produções essas, meninos, que têm algumas marcas, algumas características interessantes. Eu listei aí algumas dessas características que estarão perceptíveis nesses 4 contos do Machado de Assis. É claro que em um ou outro conto, algumas delas ficam mais evidentes, mas é bem importante que vocês consigam visualizar essa percepção aí dentro dos contos. A primeira coisa que eu coloquei: problematizações atemporais, ou seja, problemas que acontecem com quaisquer pessoas e em quaisquer lugares, chamando atenção para os problemas da burguesia, mas são temas universais, atemporais, que podem ser vistos hoje. Outra situação, as contradições humanas. O homem é por si só contraditório. O homem gosta de transgredir. Essa questão da contradição humana fica muito evidente, por exemplo, no texto A Igreja do Diabo. Quando o homem pode pecar, ele não quer pecar. Olha que contradição. E ele termina o texto dizendo isso, né? Dessas contradições humanas. É algo muito trabalhado por Machado de Assis. Temos aí as virtudes e os vícios, ou seja, não há mais aquela postura maniqueísta, bem e mal, né? Coisas isoladas. Não, agora está tudo aí, está tudo junto. Vamos analisar o ser humano como um todo, inclusive chamando a atenção para a questão psicológica, porque o psicológico é algo muito bem retratado nas produções do Machado de Assis. Beleza? Coloquei a questão da identidade social, porque por meio das obras a gente compreende essa identidade, quem era essa sociedade, quais eram os seus comportamentos, os seus pensamentos, as suas reflexões. Temos aí a ideia do ter e do ser. Gente, isso é muito forte, isso é muito criticado nas produções de Machado de Assis. A questão das transgressões nós já conversamos. Intertextualidade, lindinhos do meu coração. O Machado faz muita, por exemplo, intertextualidade bíblica.
tá? No texto O Enfermeiro, ele faz referência a Caim e Abel, né? A história onde um irmão mata o outro. Por quê? Porque em O Enfermeiro eu tenho esse crime aí que vocês vão analisar ao longo da leitura, tá? Então essa intertextualidade é muito forte. Machado era exímio leitor de Shakespeare. Então eu posso dizer, por exemplo, que na obra Dom Casmurro existe a intertextualidade com Otelo, tá? Então a intertextualidade é algo muito forte. Universalismo, como nós já conversamos, textos que são altamente reflexivos e que valem para os nossos dias, com críticas que por vezes são veladas, elas às vezes não estão escancaradas, elas são marcadas pela ironia, né? Que nós já conversamos. E essa ideia aí da inovação linguística, a inovação literária. Nessa inovação, eu quero chamar a atenção de vocês para a conversa com o leitor, que no nosso último vídeo conversamos, né? Que Machado vai conversando com o leitor e o estado de ânimo dele, às vezes, varia bastante, tá? Então, estejamos atentos aí a essas inovações linguísticas e literárias. Pois bem, rapidamente falando aqui dos contos, tá? Esse primeiro é o conto A Cartomante, que faz uma crítica à questão do misticismo, porque a cartomante vai fazer previsões que não se concretizam. E, além disso, um outro ponto que fica é porque o homem não acreditava na cartomante. Mas quando ele se sente ameaçado, quando ele precisa, ele vai atrás. Assim é o ser humano. Aí também a questão do suposto não, né? Do triângulo amoroso, que é um tema muito comum do Machado de Assis. Beleza? Então, a cartomante, muito bacana. Temos aí como segundo texto, o texto O Enfermeiro, que é onde eu falei que existe a intertextualidade com a obra, com a Bíblia, né, Caim e Abel, tanto que nesse fragmento, que depois você pode analisar, porque esses materiais estarão disponíveis, como eu disse, tem uma hora que ele fala, Caim, o que você fez? Porque o enfermeiro vai ser aí responsável, né, pela morte, vamos colocar entre aspas, você vai entender isso por quê, responsável pela morte do homem, do senhor, de quem ele cuidava. Tudo bem? Então ele fica atento a isso aí, tipo, o que eu fiz? E vale aí nesse texto, gente, uma luta com a consciência muito forte, porque o velho morre e ele fica com a herança. E vai pesar, poxa vida, eu tô ali, tô cuidando, cuidei do cara, mas tô ali responsável, fiquei com dinheiro, ó céus, ó vida. A consciência humana bate muito forte, e esse é um problema da sociedade, né? O peso na consciência. Temos aí o terceiro conto, que é a Igreja do Diabo. Gente, o próprio título já é assim. E até coloquei nesse fragmento, é interessante, eu coloquei assim, ó, em seguida, lá em vermelho, tá? Em seguida, lembrou-se de ir ter com Deus para comunicar-lhe a ideia e desafiá-lo. O diabo resolve abrir uma igreja e ainda resolve desafiar Deus dizendo, vou abrir mesmo. E aí é o ponto que eu falei que entra muito a questão da contradição humana. Porque na igreja do diabo tudo é permitido. Todos os pecados são permitidos. Mas será que o homem vai querer viver só no pecado? Ou ele vai dar uma fugidinha para a igreja de Deus? Fica aí essa transgressão, essa dualidade humana muito forte por meio dessa obra. E, por fim, nós temos aí o conto Pai contra Mãe, que tem uma pegada um pouco diferente do que era comum em Machado. Porque aí ele trabalha muito a questão da escravidão, que não era tema recorrente em Machado de Assis. Só que aqui fica muito, gente, a questão da empatia, do pensar apenas em si mesmo. Porque em Pai contra Mãe, o pai, para garantir a vida do filho, acaba provocando a morte de outro filho. E aí, dei um spoiler, né? Vai fazer o quê? Bom, mas ele vai ter que fazer isso porque ele está pensando em si. Quantas e quantas vezes o homem pensa apenas em si mesmo, esquece o direito do outro, esquece a vida do outro, né? Então esse questionamento, essa falta de empatia, o pensar só em si, é algo muito questionado e criticado dentro desse texto, Pai contra Mãe. Amores, são 4 contos incríveis, cada um com as suas particularidades. É o Machado realmente aí rompendo os limites literários, linguísticos, temáticos. Eu espero que vocês leiam esses textos com muita precisão e eu estou à disposição para ajudá-los. Um beijo, fiquem bem. Tchau, tchau, até a próxima.